nós estamos juntos construindo a história da nossa vida pessoal, da vida da nossa família e da vida que a obra colocou, que Deus colocou nas nossas mãos. Essa obra, Fazenda da Esperança e o GEV. E cada um de vocês, enquanto os fundadores estão vivos, devem se considerar como fundadores também. Aquilo que vai acontecer, da decisão que você, no seu coração, está tomando agora, cada vez que você escuta alguém falar aqui, cada vez que você escuta uma palavra de Deus, cada vez que coloca em prática uma palavra, cada vez que procura para se confessar, cada vez que procura para fazer um colóquio, são momentos assim que ficam marcados na nossa vida, que depois nós vamos nos lembrar daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Frei Hans, Nelson, Lúcia, Iraci, você lembra aquele carnaval que passamos juntos em 2010? Lembro. Pois é, aconteceu isso na minha vida, houve uma transformação e aqui estão os frutos. E nós vamos nos recordar desse momento e com muita alegria vamos devolver esses frutos para Deus, né? Porque estamos nos preparando todos para um dia fazermos um mega congresso no céu. Estão de acordo? Então, por isso, o tempo que nós estamos passando aqui, agora que eu tive a graça, nesse ano que passou, ter uma pessoa muito querida minha, né, que fez eu encontrar-me mais em profundidade com Deus, e que hoje eu tenho um relacionamento com Ele, daqui da terra, lá no céu, né? Foi meu querido pai, né? Seu João Rosendo, né? A experiência que eu tive a graça com a ajuda do Frei Hans, da Iraci, da Lúcia e de muitos de vocês, de fazer com meu pai, nesses 30 anos de vida, de história, né? Me dá a convicção dentro do meu coração, né? De que tudo aquilo que Deus está construindo no meio de nós é verdade. Ninguém mais me tira do coração, da cabeça, que tudo aquilo que nós estamos vivendo, por aquilo que eu experimentei, em primeiro lugar, com o meu pai, né, não é verdade, é verdade, né? Com ele, eu tive a graça de fazer os primeiros atos de amor, né? Com ele tive a graça de experimentar em casa, junto com minha mãe, com os meus irmãos, isso que nós estamos experimentando aqui agora. Por isso que, toda vez que vocês colocaram o pé na fazenda, né, o filho de vocês colocou o pé na fazenda, você, colocou o pé na fazenda, repete a mesma experiência que eu tive a graça de fazer junto com o Frei, na paróquia de Nossa Senhora da Glória, quando ele chegou em Guaratinguetá, né? Ou seja, a transformação que a palavra pode fazer na nossa vida. E por isso, como esse encontro aqui é a celebração dos 10 anos dessa história do GEV, que Deus criou na face da terra, porque agora ele já ultrapassou nos limites de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, e agora está até na Rússia, né? Nós temos que, de novo, voltar às origens para, de 10 anos atrás, nos 10 anos que estamos completando hoje, né, como o Frei disse agora, né, entender o que ele pede para nossos próximos 10 anos, os 20, 30, até a gente chegar no céu, como já chegou, né, papai, né? E a Iraci, quando nós estávamos preparando esse momento, se lembrou de outra carta que no ano de 2000, que foi um ano de graças, né, tivemos a chance de escrever, porque nesse ano, como o Dom Dino lembrou, era um ano santo, o ano santo do Senhor, né?
E parece que Deus quis preparar graças e inspirações especiais, que fez com que, inclusive, muitos de vocês que estão aqui, né, são fruto dessa carta que eu vou ler aqui agora. Ontem, nós fizemos a nossa comunhão de almas com a banda. Eu tive a graça de fazer a comunhão de almas com vocês, né, e constatamos uma coisa muito linda. O Beto, que está aqui, né, e o Edinaldo, entraram no mesmo ano de 2000, no ano santo do Senhor, né? O Edinaldo no dia 15 de junho, 5 de junho, e o Beto no dia 15 de junho. Aí os dois se olharam, na mesma época, irmão? Na mesma época. E nessa mesma época, eles tiveram contato com essa carta que foi escrita no dia 21 de setembro do ano 2000. Você lembra, Beto? Bom, vamos ver, né, se você lembra. Porque foi uma carta escrita para todos os jovens que estavam nas Fazendas da Esperança. Alguns de vocês que já são um pouquinho mais jovens, ou seja, já passaram dos 20, ou já passaram dos 30, né, vão se lembrar dessa carta, que nasceu fruto da vida da palavra que estávamos vivendo entre nós, e preparou, né, aquilo que nasceu nesses 10 anos. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2000, nós provavelmente não éramos mais do que 15 fazendas. Em 10 anos, então, hoje nós somos 68. Humanamente, um homem, né, uma mulher, não teria condições humanas de fazer o que aconteceu nesses 10 anos, né? Só Deus, né, na luz do Espírito Santo e na generosidade e resposta dos seus filhos, é capaz de fazer o que está acontecendo. Nasceram todos esses 100 grupos e mais de 40 fazendas. E hoje, eu não queria estragar só falando, né, e vou pedir a permissão, de novo, para você, né, de ler essa carta, como se nós voltássemos no tempo, 10 anos atrás. E, como diz o Evangelho, né, a letra, ela mata, o Espírito é que vivifica. Nós estamos todos aqui com o nosso coração batendo, você não está escutando ele, mas ele está batendo, né? E o Espírito de Deus está aqui no meio de nós, e a alma que faz parte do seu corpo, né, está junto com esse coração que está batendo, vivificando essa carta que nós vamos ler aqui agora, e escutar como se ela fosse escrita hoje. Caríssimo maninho, caríssimo maninha, depois de alguns dias de descanso, junto com as irmãs franciscanas, aqui na Alemanha, em Sissing, foi um dia muito especial. Eu não podia dormir, sem deixar escrito esta carta para você, a respeito de tudo aquilo que veio no meu coração. Eu gostaria que esta carta, mesmo sendo lida em grupo, fosse dirigida pessoalmente a você. E a cada um que um dia tomou a decisão de chegar até a fazenda. E hoje sente que realmente foi um chamado de Deus. Talvez ainda nós não nos conheçamos pessoalmente. Isso não importa, porque aquilo que nos une é mais forte do que você pode imaginar. Quando tive a oportunidade de fazer a meditação junto com Lázaro, um ex, fizemos uma leitura a respeito da vida do evangelista Mateus, um pecador público, chamado por Jesus a ser seu apóstolo. Escolhemos a frase de Jesus que disse aos fariseus: misericórdia eu quero e não sacrifício. Porém, durante o dia, toda a passagem do chamamento de Jesus a Mateus, quando lhe disse, segue-me, bateu muito forte dentro de mim. Principalmente quando recebemos a notícia do padre Georg, quando ele recebeu um e-mail onde
um religioso redentorista do Vietnã, dizendo que gostaria que nós o ajudássemos a salvar os jovens e as crianças vietnamitas da dependência das drogas. Este religioso tinha visto o vídeo da Fazenda Retorno à Vida, o primeiro vídeo que saiu da Fazenda da Esperança, e tinha ficado profundamente impressionado como nós realmente voltamos à vida através da experiência do Evangelho. Por isso, ele acreditava firmemente que este deveria ser o caminho para os jovens do seu povo. Entretanto, ainda Padre Georg escreveu, esse padre religioso escreveu, do Vietnã: estou de mãos limpas, porque não tenho nem dinheiro, nem casas e nem terras, mas espero a si mesmo uma resposta de vocês. Além desta notícia, Frei Hans e Padre Georg, poucos dias antes, tinham recebido uma visita do Padre Pierino das Filipinas, que reafirmou, mostrando inclusive fotos da fazenda, que ele pessoalmente quer doar para nós. Seu profundo desejo da abertura de uma comunidade da Fazenda da Esperança nas Filipinas. E como se não bastasse, Klaus, ao retornar de uma viagem do país da Bósnia, nos contou que no encontro com o vigário-geral da Diocese de Sarajevo, recebeu uma pergunta direto de sua parte: quando vamos abrir uma fazenda aqui na Bósnia? Todas estas notícias, somadas ainda com a maravilhosa experiência que estamos fazendo com nossos amigos e amigas da Rússia, em nossas fazendas no Brasil, e acompanhadas daquela ordem de Jesus dita a Mateus: segue-me, caíram em meu coração como uma bomba. Percebi muito claramente que esta voz, dita pelo Filho do Homem há 2000 anos atrás, exatamente a um pecador que se sentia certamente rejeitado pela sociedade daquela época, estava sendo pronunciada não somente para mim, mas a cada um que neste momento está escutando essa carta. Fiquei a partir deste momento simplesmente inquieto e com vontade de ficar só, para continuar a escutar esta voz: segue-me. Na missa à noite, celebrada pelo próprio Frei Hans, junto com mais de 200 irmãs, numa capela maravilhosa, o Evangelho era o mesmo. Jesus surpreende a todos, aproxima-se de alguém que, sentindo-se como um dos últimos, um impuro, e diz: segue-me. A alegria de Mateus era tanta que imediatamente deixou tudo para segui-lo e, na mesma velocidade, preparou um verdadeiro jantar para Jesus e seus discípulos. Entendi logo que, diante destas propostas tão concretas que acabamos de receber desses países, este chamado não poderia ser exclusivamente para uma pessoa, mas era uma voz que ressoava para todos que fazem a Fazenda da Esperança. Todos aqueles que fazem a família da Esperança. Dava-me a impressão de que nós éramos um único corpo, uma única pessoa, e esta mesma pessoa, mesmo talvez se sentindo indigna e até surpreendida, recebia o apelo do Mestre: segue-me, acompanhado ainda de uma missão específica: eu vim para chamar os pecadores e não os justos. Portanto, até você, que está apenas alguns dias na fazenda, ou apenas alguns dias, a gente podia dizer, no Grupo Esperança Viva, mesmo sentindo-se incapaz, recebeu
este chamado do Mestre. Você pode sentir-se feliz e fazer festa com este acontecimento. É verdadeiramente algo de grande. E agora, o que fazer? Como responder de forma concreta a esta vocação, seja qual for a nossa condição? Casado, mãe, pai, filho, na faculdade, namorando, noivando ou esperando o bebê. Precisamos nos preparar bem para dar uma resposta à altura da esperança que todas estas pessoas, tanto na Rússia, como Filipinas, Vietnã e Bósnia, depositaram em nós. Nada melhor do que perguntar ao próprio Jesus qual seria o melhor caminho. Ele mesmo disse: se alguém estiver para construir uma torre, faça os seus cálculos, para que não aconteça que, tendo iniciado sua construção, por falta de material, não venha a terminar, e por isso seja motivo de zombaria. Portanto, devemos fazer os nossos cálculos para ver se podemos de verdade segui-lo, neste apelo que ele nos faz, em abrir novas fazendas nestes novos países. Podíamos começar um projeto de preparação para 2 anos, projeto cujo nome poderia ser Missão Segue-me 2000. Ou seja, todos aqueles que sentem este chamado para fazer esta aventura de seguir Jesus, participando concretamente de uma missão de abertura de uma nova fazenda em qualquer um desses países, deveria fazer os seguintes cálculos. Depois de completar 1 ano em qualquer fazenda, deveria voltar para casa e permanecer durante um tempo estudando, quem sabe até uma língua, trabalhando e permanecer em contato com o grupo Esperança Viva mais próximo. Desta forma, poderá preparar, junto com a fazenda e os outros amigos, seu caminho de ida para uma dessas missões. Alguns podem perguntar: por que esta volta para casa? Faz parte deste cálculo que possamos dar testemunho a todos aqueles que pediram a nossa ajuda de que verdadeiramente nós nos convertemos e estamos dando fruto de uma mudança real. Não dentro da fazenda, mas no meio do mundo. Principalmente dentro de nossa família. Então, para entender bem, neste período fora da fazenda, nós vamos juntos percorrer 3 etapas importantes. Primeiro, juntar o dinheiro de sua passagem e assim se livrar das garras do consumismo. Segundo, para estar disponível para uma missão, fazer outra experiência brilhante, caso não seja casado. Viver a castidade, sendo livre para amar a todos. E aqui o Frei foi super inspirado quando teve a coragem, e graças a Deus nós gravamos esse momento, de dizer com voz alta e forte e clara: nós acreditamos no amor. E no amor que Deus gerou nessa terra, onde a sexualidade foi entendida como Deus criou. E queremos acreditar que será sempre dentro do casamento. Por isso, todos os homens, todas as mulheres, presentes aqui nessa sala, e todos aqueles que vão escutar as experiências de vocês, vão testemunhar. É possível. É possível. Terceiro ponto. Finalmente, participar regularmente
do Grupo Esperança Viva mais próximo para colocar em prática a obediência no sentido de não fazer a própria, mas a vontade de Deus. Lembrem-se que a carta foi escrita no ano de fundação do Grupo Esperança Viva, onde provavelmente existiam, no máximo, não mais do que 6 grupos em todo o mundo. Se todos esses 3 itens forem vividos, estaremos então bem preparados para, juntos com Jesus, como Ele fez conosco, chamar os pecadores. Enquanto estou escrevendo estas linhas, sem dúvida, me vem no coração a seguinte pergunta: deste jeito, Nelson, você vai ficar sozinho. A mesma pergunta me veio quando fomos convidados a abrir a fazenda na Alemanha. E propusemos aos jovens que eles deveriam pagar a sua passagem e lá trabalhar gratuitamente. A surpresa foi grande. Eram 13 brasileiros que, pagando sua própria passagem, foram para a Alemanha e deram um verdadeiro testemunho de doação e seguimento do Mestre. Naquela época vocês precisavam ver que entusiasmo. Foi gente que vendeu bicicleta, vendeu moto, passou nas cidades, nas paróquias, vendendo coisa que possuía, era muito lindo. Da mesma forma, fizeram as meninas, exatamente um ano depois, na Alemanha. Não temos medo de desafios. Em todos esses anos, já tivemos provas suficientes de que no coração de todo jovem, até eu que já tenho 47 anos, então se sintam todos incluídos, viu, paizão? Os de cabelo branco, né? Todos incluídos. Aqui vocês me permitam fazer uma pequena pausa. Quando recebemos o convite do Alexandre e da Olga, que estão aqui no meio de nós, quando eles disseram: nós, depois de 10 anos, vamos abrir a Fazenda da Esperança na Rússia. E nós fizemos o apelo para todos, para ir para a Rússia. Sabe quem veio? Um homem de 76 anos de idade e um outro de 70. Os dois pagaram sua passagem e foram para a Rússia, né? Alexandre e Olga, onde é que estão? E quando os dois, que alguns talvez pensaram, não disseram, o que esses 2 velhinhos estão fazendo aqui? Né? Tenho certeza que eles não pensaram isso, mas os de fora, né? Pois eles foram, junto com Alexandre e Olga, os fundadores da Fazenda da Esperança na Rússia. Às vezes tinham que subir uma certa escada, com uma certa dificuldade, ou dormirem no chão, porque não tinha cama, né? Feliz da vida, porque com 70 anos de idade, Deus me deu a juventude do Espírito, e por isso eu posso amar. E fundaram, junto com Alexandre e a Olga, a Fazenda da Esperança na Rússia, depois eu vou chamá-los. Aliás, em todos esses anos já tivemos provas suficientes de que no coração de todo jovem existe um amor muito grande, e não acredito que no seu será diferente. O mais importante de tudo, o que vimos até agora, é justamente esta capacidade de amar, que inclusive dá força para se reerguer, caso tenha acontecido uma recaída no meio desta nossa preparação. Ninguém pode sentir-se perdedor por uma recaída, e sim por permanecer no chão. Então, é tempo de fazermos nossos cálculos e de nos preparar. Aqueles que já estão fazendo esta experiência no mundo podem sentir-se dentro destes cálculos e devem, naturalmente,
manifestar-se para podermos fazer nossos planos em conjunto e marcarmos nossas datas. E isso nós vamos fazer exatamente quando eu terminar de ler a carta. Quem tiver com papel e agenda na mão, pode se preparar, porque pode escrever. São 5 missões que Deus pediu para nós realizarmos, estão marcadas, e não sabemos ainda quem vai. De abertura de novas fazendas, ou aliás 6, né? Agora no mês de junho e no mês de julho. Como vocês sabem, uma missão normalmente dura, para alguns, de 20 a 30 dias. Para outros pode durar até mais, mas na realidade começa já agora. Quando nos esforçamos de seguir o Mestre todos os momentos de nossa vida, vivendo a sua palavra instante por instante. O chamado que hoje recebemos do Mestre foi para nós como corpo, e por isso a resposta daremos como corpo, mas será sempre resposta pessoal. Portanto, cada membro da família da Esperança, dos grupos Esperança Viva, e cada recuperando de cada fazenda, podem dizer e manifestar como se sentem diante de tudo isso e quais são as novas ideias. Todos aqueles que querem dar uma resposta, inclusive você, que tem apenas algumas semanas, façam uma carta e entreguem aos responsáveis. Hoje não vai ser diferente, porque humanamente falando, naquela época, provavelmente nós éramos 800 jovens em todas as fazendas. Hoje são mais de 2.000, né? E se nós pensarmos em todos aqueles que Deus chamou, como o Padre César lembrou esses dias, que se reúnem nos grupos de vocês, né, em todo o mundo, nós já podemos somar mais de 3.000, né? Então, não podemos pensar que isso vai funcionar se vocês falam só conosco. Nós devemos começar a funcionar, como o Padre César explicou ontem, por regionais. A manifestação do chamado que você sente na sua alma, no seu coração, deve ser ligado ao grupo Esperança Viva onde você está e ao regional com quem você está ligado, acompanhado. Faça uma carta e entreguem ao vosso responsável, seja do grupo Esperança Viva, seja do regional. Permaneçamos desde já atentos àquela voz: segue-me, segue-me, em cada ato de amor que podemos fazer no momento presente. Unidíssimos. Agora nós escutamos essa carta. Aí eu gostaria de poder ter a graça, mas não é possível, porque como você, eu sou limitado também, né? De poder entrar dentro do seu coração, né? Porque dentro do meu, eu sinto, como enquanto estava lendo aqui, que o chamado que Ele me faz, né, a impureza do meu coração, o fato de não ser digno a esse chamado. E muitos de vocês eu sinto que não é diferente, né? Diante do chamado que Deus faz, a primeira coisa que vem no nosso coração, na nossa cabeça: mas Nelson, você me conhece? Eu posso dizer, eu me conheço, Frei Hans me conhece, com quem eu me confesso, Padre César me conhece, também com quem eu me confesso, né? Sou digno? Sempre vamos ser indignos, né? E aqui que se manifesta o grande amor de Deus por nós. Exatamente, Deus nos chamou para essa missão, não porque nós éramos dignos, mas porque Ele quer revelar o grande amor dEle, infinito, né, por cada um de nós. E quer testemunhar esse amor através justamente da transformação que Ele está fazendo na nossa vida. A única coisa é que precisamos fazer os nossos cálculos e generosamente responder. Porque se queremos continuar vivendo naquela vida dupla que o mundo quer convencer-nos de viver, não vai se realizar. E a torre que Deus está pedindo para nós construirmos aqui
nessa terra, o grande prédio onde muitos podem ser acolhidos, não vai terminar. Não vai terminar. Porque esquecemos de fazer os nossos cálculos, que são bem claros, tanto nessa questão financeira, econômica, ou seja, dá testemunho de que sou capaz de me manter, não dou mais peso para a minha família, né? Seja o pai, seja a mãe, seja filho, né? Nós podemos, e a providência, como o Frei explicou, né, vai se manifestar em minha vida. Esse é o primeiro cálculo. Segundo cálculo, quero viver em castidade e olhar cada mulher e olhar cada homem com o coração de Jesus, né? E nesse olhar enxergar Jesus e Maria, e se veio a recaída, recomeçar imediatamente, e antes de chegar à recaída, fazer a experiência que nós conhecemos e já vivemos entre nós, de que é possível evitá-la quando vivemos em comunhão. O nosso caminho é positivo, não é o de não pecar, não é o de não fazer. Nós não somos chamados em viver o não, nós somos chamados em viver o sim, sim para o amor. E por isso, sempre que tiver alguma tentação, desejo de possuir alguém, o que eu faço? Começo a amar e procuro o meu responsável, e me abro, coloco em comum, e nós vamos encontrar força de poder viver também a castidade, em todos os sentidos. E o terceiro, essa fidelidade, a participação na nossa família espiritual, que no caso, nós aqui somos o GEV, né? A partir daí podemos então, preparar então, concretamente, o que vai acontecer nesses próximos meses. Naquela época era Filipinas, né, Vietnã e Bósnia, como nós visitamos, né, e nós não tínhamos ainda no plano o que aconteceu, né, depois com as outras 3 fazendas que nasceram na Alemanha e depois as fazendas que nesses últimos 10 anos nasceram em outros países, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Guatemala, México, né, Moçambique e os outros países, né, e todos que nasceram aqui no Brasil, das quais vocês hoje estão aqui, são fruto desses últimos 10 anos. Mas Deus não quer que a gente se acomode e sente em cima das experiências que nós já fizemos, porque Ele quer salvar outros filhos também. Por isso Deus inspirou uma outra experiência que muitos de vocês já estão sabendo, que se chama Escola Missionária, né? Já começou no ano passado, né? E todos aqueles que já, tendo feito essa experiência, que nós já escutamos aqui, né, estão já fazendo seus cálculos, já terminaram o ano na fazenda, também pai, mãe, casado, nós já temos experiência de missões que o pai e a mãe veio participar junto, mãe e filho veio participar junto. Que querem participar, pode manifestar para o seu responsável, né? Nós vamos começar uma escola missionária masculina e feminina, agora no dia 1º de março, e tem a duração de 3 meses, e vai se concluir com as missões que nós vamos fazer no mês de junho e no mês de julho. E as fazendas que Deus está pedindo para nós abrirmos agora no mês de junho e julho são Óbidos, lá no estado do Pará, lá no norte, na terra de vocês, lá do Pará. Depois outra em Itabira, no estado de Minas Gerais, masculina também. Vou falar as masculinas e depois as femininas. Depois a outra em Alta Floresta, no Mato Grosso, norte do Mato Grosso. Depois, como nós já comentamos esses dias, em Colômbia. E por fim, se Deus não preparar outras surpresas, porque a gente tem que ficar aberto, né, em Moçambique, na África. Pois a feminina, né, nós estamos nos preparando com a de Brasília, que já começou uma pré-missão, né, e a de Campo Grande, que não sei quando vai acontecer, né? Estão lutando para construir a casa, né, seu Natal? Fábio, Dona Cleusa, cadê eles? Então as femininas estão se preparando, tanto lá em Campo Grande, como em Brasília, como também nós estamos sonhando. Cadê o povo lá de
João Pessoa, Alhandra, né? As meninas estão esperando que vocês terminem logo a casa, porque os homens estão ocupando as 2 fazendas lá, não é isso? Então, estamos esperando também lá em João Pessoa. E todos aqueles que sentem esse chamado, então se candidatem, não há condições de falar conosco, Frei, eu, a Lúcia e Iraci. Falem com os regionais, certifiquem se todos esses cálculos estão sendo feitos. E hoje, especialmente na missa, eu diria mais, mãe, pai, maninho, maninha, eu diria mais, antes de falar com o responsável, fale com Jesus. E hoje na missa, sinta se Deus te chama, porque alguns vão ser chamados só por um período de 1 mês, e devem voltar, porque tem a responsabilidade do seu grupo Esperança Viva, certo? Outros talvez não vai ser agora, porque os cálculos não terminaram, ainda não estão trabalhando, a castidade ainda está mais ou menos, graças a Deus vocês são, eu às vezes me comovo com a sinceridade de vocês, quando a gente entra em profundidade e faz essa pergunta, como você está, meu filho, na castidade? Maninho, mais ou menos, e a gente não cobra, mas no olhar, a gente sente, não estou tão feliz como eu gostaria de estar. Então, diante de Jesus, prepare o cálculo, volte para casa e decididamente, fala para sua namorada, para sua noiva, entendeu? Nós vamos viver como Deus pede de nós, né? E em terceiro, fale para Jesus, vou ser fiel ao grupo, vou viver a unidade, a comunhão, com todos os meus irmãos do GEV, e não vou mais perder, faça sol, faça chuva, o que for, não vou perder mais o meu encontro com Jesus na reunião do GEV. E aí você vai fazer os seus cálculos, e vamos ver, pode ser que a sua generosidade, a sua radicalidade, está tão forte, que até junho e julho você esteja preparado para essas missões. Porque Frei Hans, eu, a Lúcia e a Iraci, não temos mais nem condições de acompanhar essas missões. Para vocês terem uma ideia, existem fazendas que estão nascendo, que já está acontecendo, que nós não temos mais condições de participar de inauguração. E tem que ser assim, porque a obra é dele, não é nossa. Se ele decidiu, e foi visto com Jesus no meio, que deve nascer uma fazenda, e nós estamos em unidade com a igreja, o bispo aprovou, e os missionários vieram, nós não podemos segurar, nós não temos autoridade de segurar. Vai depender sempre se os cálculos estão feitos.